Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez em Seu nome, agradecendo pela vida, nos louvando, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre conosco, e nos reunimos a partir deste momento, amado Pai, felizes, porque temos a oportunidade de aprender mais um pouco o Evangelho, ouvindo também Joana de Ângeles. Assim, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isto, boa noite para Alessandra Branco, a Bárbara Santana Nélia, Leni Souza também, a Alzira, que já deixaram aqui também seu boa noite e estão aqui, iniciando então comigo, com a Célia, estamos aqui agradecendo a participação, a presença de todos vocês, também nosso querido Barro Maurício, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, então agradecemos muito, nosso Maurício que levou muitos livros, né, lá pra gente fazer o sorteio de terça-feira no programa Sinal Verde. Pois é, se você não sabe, assim, para aqueles que deixam seu bom dia, seu recado, são sorteados 3 livros toda terça-feira. Então, participe, deixe também seu bom dia para o familiar, para o amigo e concorra no final a 3 livros. Claro, né, que aqui para a Americana, para outra cidade já fica difícil. Então, nosso boa noite também para o Carlos Eduardo Aragão. Então, boa noite a todos vocês, a vocês que já deixaram seu boa noite, a vocês que estão simplesmente, mas nem nada de simples, né? A gente agradece muito, nos assistindo e participando desse momento de bastante alegria aqui com todos nós. Isso, amigos, é isso, e vamos hoje, né, já na segunda parte do capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, vamos falar sobre os infortúnios ocultos e, claro, inclusive está um tanto errado, né, no cabeçalho de hoje aí, mas depois eu vou acertar, depois que terminar, ainda falando do que foi segunda-feira, né, da questão da ostentação. Mas o Evangelho de hoje fala sobre aquilo que é oculto, né, as dificuldades que são ocultas, mas mais do que isso, também Joana de Ângeles vem falar hoje para todos nós sobre os pais. E olha aqui, Joana de Ângeles fala então para nós sobre deveres dos pais. Pois é, papais, todos aí com deveres, e é exatamente sobre isso que Joana de Ângeles vai falar para nós logo após o intervalo, claro, depois do Evangelho que nós vamos tratar de levar a vocês, e já vamos então começar com o nosso Evangelho, né? Afinal de contas, é esta importância para todos nós muito grande que o Evangelho, trazendo sempre ensinamentos, trazendo sempre boas orientações e esclarecimentos para todos nós. Os infortúnios ocultos, então, que é o item 4, né? O item 4 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos ver? Vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos e pessoas que jazem sobre um cárcere sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é essa mulher, então, de um ar distinto? Vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem, vestida também modestamente, entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos, e à sua chegada a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar.
sem corar, porque esses infortunados, aliás, não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde bastar às necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola, agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos está dentro de uma viatura que a espera num canto da rua e que visita assim sucessivamente. Não se pergunta nem sua crença, não se pergunta sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome ou onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é o nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Mas a filha também quer fazer a caridade. Mas a sua mãe lhe diz: que podes, minha criança, dar, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tudo o que dela terás méritos, e isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que uma mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Claro, assim falava Jesus. Pois é, meus amigos, e temos aqui o assunto hoje, então vamos aproveitando, para dar o nosso boa noite também para Sônia Martins, para Dona Exilda Lechevolichenko, que vai fazer aniversário, Exilda? Que maravilha, uma alegria muito grande, então, compartilhar aqui desse momento, e claro, desse momento em que vai estar aniversariando. Amigos queridos, o texto de hoje para nós é bem claro, Fala sobre a beneficência, fala sobre a caridade, fala para todos nós sobre aquilo que nos toca quando sentimos, quando vemos necessidade em alguns de nossos irmãos, a passar pela rua ou que nos chega aos ouvidos, e aquele sentimento, sentimento que nós vamos colocar pela piedade, que é onde começa a caridade, é sentir essa necessidade no próximo, claro, se dispor a ajudar. E o Evangelho nos traz o exemplo dessa senhora da alta sociedade da época, que sim, ajudava os mais pobres, punha lá na sua carruagem, no veículo simples da época, uma quantidade imensa de coisas necessárias àqueles a quem ela ia visitar costumeiramente. E ninguém sabia quem ela era, mas ela tratava todos com muita urbanidade, com muito carinho, provia das necessidades. É citado ali o caso da família, que o pai estava no hospital doente, a mãe não podia cuidar das crianças,
E ela assim ajudava, como ajudava muitos outros. E no final do texto pergunta ali, mas essa senhora que faz tanta caridade, essa senhora riquíssima, né, que veste roupa simples, quando vai então levar a sua assistência àqueles necessitados, e leva também a sua filha vestida também modestamente. Claro, né, não queria com a sua riqueza, o seu luxo, como o texto ali cita, ofender ou se fazer com que ficassem deslumbrados, mas agia como uma pessoa comum, simples, que simplesmente procurava ajudar. E no final ele pergunta, e ela é espírita? Mas o que importa ser espírita? Importa é o ato, importa é se revelar como uma pessoa que procura auxiliar aqueles. E ali no mesmo texto se diz, e à noite uma quantidade imensa de bênçãos era levada até o Criador pedindo por ela. E ali todas as religiões, porque aquelas pessoas que ela auxiliava sequer queria saber qual era a religião delas, né? E continua o texto falando para nós que ela, uma vez reconhecida em determinado lugar onde ela estava, né, na sua real posição de senhora da sociedade, a pessoa quis lá, né, abraçar, abençoar, pedir, falar, ela falou, não fale nada, fique quieto, né? Como assim falava Jesus? Fazer o bem sem olhar a quem? Né? Praticar a caridade, atender a necessidade dentro das possibilidades de cada um, da maneira que cada um possa, é uma bênção que Deus coloca para todos nós até como um objetivo claro, que é também dos resgate daquilo tudo que nós não fazemos errado, e que a caridade é um veículo poderosíssimo de resgate. Se não temos, vamos dizer, a oportunidade de resgatar plenamente junto àqueles a quem devemos, o resgate às pessoas necessitadas conta e conta muito na contabilidade divina daquilo que nós precisamos acertar. Então a caridade jamais ela é, aos olhos de Deus, gratuita, mas sim é elevar ao nosso Criador uma prece muito grande, praticando aquilo que Ele espera de cada um de nós. Nossos bons relacionamentos, o amor colocado à disposição, o auxílio da maneira que for possível, exatamente quando é necessário. Até então, por isso que aqui diz o texto, os infortúnios ocultos. Claro que nesta situação os infortúnios estavam bem visíveis, né? Porque era uma questão de necessidade física, de moradia, de alimentação, de roupa, uma série de coisas, questões de saúde que estavam ali visíveis. Mas tantas pessoas que nós conhecemos têm esses chamados infortúnios ocultos, que guarda para si, e que tantas e tantas vezes a pessoa vai ali se martirizando e vai até muitas vezes definhando por conta das dificuldades. Mas nós também, com a nossa sensibilidade, nós conseguimos muitas vezes, nas pessoas que são mais próximas a nós, observando, né, ligar aquela luzinha amarela, a luzinha alerta, falar, com fulano alguma coisa não está bem, olha o estado que ele está, olha como que ele está assim, né, meio que para baixo, sua postura, enfim. É uma oportunidade que se abre a nós para nós pelo menos tentarmos auxiliar. Abre oportunidade, a questão é, vamos auxiliar? Né? Então fica aí a indagação para cada um de nós, então podemos responder, não para mim, mas para cada um de nós mesmos, interiormente, dentro da nossa própria consciência. Né? Praticar o bem, praticar a caridade é algo que nosso Pai Celestial e nosso Mestre Jesus, que aqui esteja, espera de cada um de nós. Né? Oremos a esse que consigamos, claro. Então, amigos, estamos aqui cumprimentando também o Edmar, José Bueno, nosso querido Edmar, um abraço para você, para a Vandinha, para toda a criançada aí, viu, Edmar? Tudo de bom para vocês. E, amigos, é isto. Então, nós vemos que esse capítulo vai falar exatamente sobre caridade, sobre indulgência, sobre a maneira pela qual nós consideramos as dificuldades daqueles que estão próximos a nós, ou mesmo daqueles que não estão tão próximos, mas que muitas vezes a oportunidade do auxílio acaba chegando para cada um de nós, e que estejamos atentos e que possamos fazer aquilo que esteja ao nosso alcance, claro. Bom? Então também temos aqui o Luciano Ruppel também assistindo, então nosso boa noite. Seja muito, muito bem-vindo. E amigos, Joana de Ângeles traz aqui para nós deveres dos pais. Vai falar
Ontem não, segunda-feira, falamos sobre filhos deficientes. O texto trazia título Filhos Deficientes, mas a terminologia mais atual, considerando-se a questão social, é o filho com deficiência. Filho com deficiência. Né? E hoje, então, traz também aqui deveres dos pais. Vamos ver o que Joana fala para nós sobre os deveres dos pais? Por impositivo da sabedoria divina, no homem a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isto porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica, do corpo, de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. E essa é a realidade. Nossa infância do ser humano ele demora imensamente, porque o nosso espírito vai tomando conta do nosso corpo integralmente até mais ou menos lá pelos seus 7 anos. Então, até esse momento, ainda não está completamente incorporado na parte física o nosso espírito. Então, esse tempo é muito importante para essas primeiras lições, para as primeiras observações que os pais precisam fazer. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Os filhos, este patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam. Peraí, já subiu o gin aqui, vamos voltar. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. A união conjugal, propiciatória da prole edificada em requisitos legais e morais, constitui motivo relevante, que não deve ser confundida com as experiências do prazer, que se podem abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos os nubentes ou do casal como um todo. Os deveres dos pais em relação aos filhos, deveres, não se esqueçam, estão inscritos nas consciências. Evidentemente, as técnicas psicológicas e metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse empreendimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais que para o feliz desiderato, para o fim, dá tudo certinho. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos, no longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. No lar, em consequência, prossegue sendo, na atualidade, de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. E aqui Joana é bem clara quando fala que o lar é fundamental nesse mecanismo da educação. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante que necessitam os caracteres de informação. Como ela diz aqui, a argila plástica que deve ser bem modelada. No capítulo Liberdade, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade.
liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e que se pode fazer. Plasma na personalidade um delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência e que muito depende de ti. Espiritualmente, todos nós somos muito antigos. E quando lidamos com a criança, precisamos trabalhar muito, mas se lembrar que aquele ali é um espírito também muito antigo, mas que está iniciando o seu desenvolvimento aqui no corpo físico, e exatamente esse longo período da infância serve para a análise criteriosa dos pais, para as providências de moldar certas atitudes, colocar certos limites, né? E tratar dessa criança como alguém que vai ter que enfrentar o futuro. E pensar, como vou ajustar esse meu filho às necessidades do meio em que nós vivemos? É uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele. Fala-lhe Deus sem cessar, ilumina-lhe a consciência com a chama da fé rutilante, que ele deve elucidar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos como valorização preciosa das concessões divinas. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispõe de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e por isso mais te amará. Todavia, se esqueceste de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá e, quiçá, reagirá de forma desagradável. Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmos. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua descendência. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhastes o caminho da infância, da adolescência, e sabes, de modo próprio, discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberão, na condição dos filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e cósmica que rege os fenômenos da vida para todos nós. Pois é, amigos, Ana de Ângeles fala para nós, ontem falou a respeito dos filhos com deficiência, hoje fala para nós dos pais. E ela deixa bem claro da responsabilidade dos pais para com os filhos, da atenção nos sinais que já vão desde pequeno aparecendo e que deve projetar dentro da consciência dos pais o que aquela criança que está ali pequenininha, descobrindo as luzes, cores, sons, sabores, aromas do mundo, pode oferecer ao mundo. E o que o mundo oferece a ele. E aí tirar as conclusões se aquela criança, como ela é, do jeito que ela é, tem ali condição de bem abraçar esse mundo que aqui está, ou vai precisar de alguns ajustes, reajustes, aqui aparar umas arestas aqui e ali. E Joana de Ângeles, é claro, tarefa doméstica, tarefa do lar, tarefa dos pais. Até porque os pais assumiram o compromisso espiritualmente, antes da criança vir, de cuidar desses que está vindo.
Muitas vezes como até provas, até como expiações, dadas as relações difíceis entre esses espíritos que estão ali junto da mesma família. Mas o compromisso que é assumido precisa ser respeitado. Por quê? Porque será também cobrado. Claro que os pais não conseguem mudar os filhos, o jeito, né? Porque aquele que está ali tem também o seu caráter, a sua personalidade, mas ainda quando pequenos, ser bem orientados fará com que tenham melhores caminhos, não podemos ter a mínima dúvida disso. E é claro, tarefa dos pais, porque os pais precisam ser o suporte e mais, o exemplo para aqueles que ali estão. Porque, queiram ou não, serão cobrados, ou serão ali, né, abraçados, agradecendo tanto que fizeram, muitas e muitas vezes com tão pouca coisa, mas fizeram com o coração, mas de outra forma também poderão ser cobrados, infelizmente. Nós sabemos muito bem disso, não é novidade para ninguém, né? Então, abraçar a maternidade, abraçar a paternidade é um dever absoluto daqueles que se dispõem a trazer ao mundo espíritos e colocar sob a sua guarda, sob sua orientação e sob a educação que vai ali ministrar e que vai ali trabalhar para com eles. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, que não é nada fácil e nós sabemos muito bem disso. Mas as leis divinas, as orientações estão aí e cabe a todos nós tomarmos os devidos cuidados e, claro, também as devidas providências. É isso. Vamos cumprimentando então aqui ao Alfredo Ondas, aniversariante de hoje, Geraldo Francisco Antonello, Conci Aragão e a Sadako Ferrara, nossa querida Sadako, madrinha de casamento. Beijo aí para você, meu, da Célia que aqui está, viu? Já cumprimentamos, uma alegria muito grande tê-la como nossa madrinha de casamento, né? Nossa madrinha. Então um grande abraço, Sadako, que Deus abençoe, viu? Um abraço pro Carlão aí também. Amanhã, Raquel Pavan, Janei Raspel, também o João fazendo aniversário amanhã, né? O sobrinho da Célia aqui, o João Marinho Mendes. Também nosso grande abraço, beijo pro sobrinho, Deus abençoe, viu? Marjucelina também, Isilda Blechuveli sempre fazendo amanhã, já está aqui conosco, a Isilda inclusive, aniversariando amanhã, né Isilda? Um grande abraço para você, né? Sempre presente. O Monte Loureiro também, o José Renato de Jesus, também conosco. Então um grande abraço para todos vocês aniversariantes, meu, da série de todos nós, aquele abraço e nossas recomendações ou pedidos do nosso Pai, que ilumine a caminhada de vocês e que essa caminhada iluminada propicie que vocês plantem boas sementes para que os frutos sejam bons, saborosos, luminosos quando a colheita acontecer e ela mais tarde, mais cedo acontece. Nosso grande abraço para todos vocês que aqui Felipe também. Felipe. O Felipe da Jo também, o Felipe da nossa querida Jo que trabalha conosco também faz aniversário hoje. Recomendamos enviando nosso abração para o Felipe também. E também a todos os aniversariantes particulares seus, familiares, amigos, enfim. Que Deus abençoe a todos. E amigos, vamos então para o encerramento do nosso encontro de hoje, quando falamos sobre a caridade, a beneficência sem ostentação e também Joana de Ângeles, né? Dando recadinho aqui para os papais, para aqueles que são e para aqueles que serão ainda papais. Recadinho bem claro de Joana de Ângeles sobre a responsabilidade que a maternidade e a paternidade traz especificamente na questão da educação. Esse é um probleminha aqui, né? Enfim, queridos amigos, vamos orar agora, pedir as bênçãos sobre nós, sobre todos os papais, não é? Todos os filhos, sobre todos nós e por aqueles que precisam, que estão aí, né, com dificuldades. Então vamos orar, vamos pedir também pelo meu amigo Ivair Teixeira Ramos, também que está no hospital, está na UTI, né, tratamento, fez bastante quimioterapia, está lá se recuperando. Vamos mandar nossas energias positivas, pedindo, né, nosso Pai do Céu que fortaleça, nossos queridos médicos também que deem um auxílio necessário à sua recuperação, viu, Ivair? E também por todos aqueles que conhecemos e aqui que nos pedem. Aline Pside Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Musos da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Rovaline Nicolúcio, Juliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrete, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esfera,
Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Maurício, Claudemiro Ruiz, Carlos Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricalo, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Tercílio Antonello, nossa irmã Robiana, Viana Baraca, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcones, Antônio Donizete Neves também, o Matheus Esferra, a Sônia Martins, pela recuperação, saúde de todos vocês e de todos nós. Nosso abraço a todos vocês que estão conosco neste momento e vamos juntos participar desse momento de oração em que levamos nosso amor ao nosso Pai, nossos pedidos, nosso louvor, nosso agradecimento, pedindo por todos nós. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, e vos pedimos, sim, pedimos, Pai, Suas bênçãos sobre todos nós, os louvando e vos agradecendo a Mestre Jesus que está sempre conosco. E sim, reunidos, felizes, levamos a vós nossa prece, nossa súplica, pedindo, claro, sempre, Pai, por todos os aniversariantes felizes desses dias, pedindo por tantos pais, seus filhos que vêm ao mundo, pedindo por todos nós, pedindo a vós suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram, suas bênçãos a tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. E sim, Pai, abençoa, fortalece também a todos esses que demos os nomes, que mentalizamos em nossos lares, abençoando, porque conheceis bem as necessidades de todos, abençoando nossas famílias também necessitadas de reajustes entre nós. Abençoa todos os seus filhos espalhados por este mundo, por seu universo. Sim, em provas e expiações, procurando pela luta, pelo dia a dia, resgatar tantos erros cometidos e crescer, evoluir no caminho do bem. Abençoa-nos a todos, amado Pai. Abençoa os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo, sim, acima do orgulho, da vaidade tão comum. Abençoa nossos irmãos que estão à procura do trabalho tão necessário. Abençoando aqueles que nos dão o trabalho. Abençoando aqueles que têm seu trabalho e que realizam grandes obras. Abençoa, Pai, também nossas casas de oração, onde alegremente vamos nos louvar, vamos sim vos agradecer. E sim, Pai, voltamos a pedir por aqueles que estão vindo ao mundo, abençoando também os jovens, crianças, adolescentes, à procura da definição de seu caminho neste mundo, e que este caminho seja sempre pleno para todos, de tolerância, de paciência, de indulgência, de solidariedade, de fraternidade, de perdão, de respeito e de muito amor, para que juntos possamos, claro, recuperar este mundo que tanto já prejudicamos e que pede a todos nós que o auxiliemos a recuperar. E assim levamos a vós esta prece e dizemos no nosso coração, agradecendo sempre a vós. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz, de claridade, na estrada da redenção.
Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos a luz, dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E que assim seja. E nós, reunidos, os pedimos humildemente, Pai. Teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Conosco, esteja com nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. E que suas bênçãos celestiais sobre nós harmonizem o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nossa mente, e que levemos sempre, assim harmonizados e plenos de amor, seu amor, onde quer que formos. Abençoando nossos irmãos, seus lares, os lugares onde estivermos, para que a paz possa se estabelecer, criar raízes e florescer. Assim vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por abençoar nossos irmãos, nossos anjos guardiães, abençoar nossos bons espíritos, abençoar, fortalecer e indicar o bom caminho aos nossos irmãos que ainda estão perdidos em sua caminhada, para que retornem ao caminho do bem. Por isso nós os agradecemos, Pai. Agradecemos, Mestre Jesus, sempre conosco. Agradecemos, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, queridos amigos, vamos agradecendo a vocês. Olha aqui que a gente consegue aqui ver, né? A Conci Aragão, também o Vilmar dos Lucena, a Márcia Miranda, que também está aqui conosco. E uma alegria muito grande podermos estar juntos, né? Aqui temos uma boa noite da Márcia Miranda, do Eliseu Gasparino, boa noite também do nosso querido Edmar José Bueno. E nós estamos então nos despedindo, agradecendo a participação de vocês, uma alegria muito grande mais uma vez podermos estar juntos. Marcarmos então agora para sexta-feira, depois da manhã, um novo encontro, com o Evangelho, Joana de Ângeles, e entre nós, né? Ouvindo palavras consoladoras, esclarecedoras, e cutucões e apertões, né? Apertando um pouquinho nosso parafuso, que a gente sempre, de vez em quando, precisa ter o parafuso apertado. Então, queridos amigos, eu e Célica aqui estamos. Um beijo muito grande para vocês, agradecendo a participação, paciência, aquele abraço coração a coração. Agradecemos também as manifestações de carinho entre todos nós. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, seja sempre conosco, todos os dias de nossas vidas, e vamos distribuindo, porque recebemos de graça vamos distribuir com muita alegria. Fiquem todos muito bem, até sexta-feira. Tchau!